Boa noite, igreja. Vamos deixar as nossas crianças irem para o seu culto. Bom, todos bem? Fresquinhos, não estão? Confortável. Pois é. Obrigado pela vossa generosidade, é por isso que isto é possível. Antes de mais, de começar o culto desta forma, que é a primeira vez que posso abordar esta situação. É graças à vossa generosidade que isto está aqui. Vamos continuar a encher esta casa. Estamos gratos por tudo o que deixam ali, que causam um impacto, não só aqui, mas também fora daqui. Obrigado por tudo o que fazem. Então, hoje, deixa-me só aqui ligar isto, que é a primeira vez. Então, hoje vou dar continuidade àquilo que falamos há 15 dias, mais ou menos. Falamos sobre identidade. Falamos sobre quem nós somos, de que forma nos definimos. E eu hoje, o tema que vem ali é eu versus rei. Rei é uma letra hebraica. É aquela letra que vem ali no meio, que parece um homenzinho de braços levantados. Tem um propósito aquela letra. Aquela letra está ali para indicar o louvor. E vamos falar de dois casais da Bíblia, importantes, com significado no seu tempo e que se transversou para hoje. Vamos falar primeiro de Abrão e Sarai. E depois vamos falar de Abraão e Sara. É o mesmo, mais ou menos. Já vamos perceber daqui a um bocadinho. Está a pedir a palavra, passo. Obrigado. Obrigado, André. Então, começamos por a nossa identidade. Quem nós somos? Quem sou eu? Vou começar por mim. Eu, como não sou o pastor, posso ser sincero, não há problema, não. Não me levam a mal. O pastor é que tem que ser perfeito, eu não. Então, quem é que eu sou? Primeiro e acima de tudo, eu tenho um nome. Não é? Sou Jorge. Independentemente do que seja, é o meu nome. É o nome pelo qual a minha mãe me atribuiu, os meus pais, e eu pelo qual sou conhecido. Essa é a primeira coisa que nós somos, não é? E depois vem quem é que eu faço, quem é que eu sou, na minha família, na minha casa, o que é que eu faço, o que é que eu gosto, de que clube faço parte, sei lá. Podemos ser tanta coisa ao mesmo tempo que até é difícil de identificar. Muitas das vezes também é difícil de nos identificarmos porque envolve ir mexer em coisas que também não queremos ir mexer. Porque assim, eu sou o Jorge, não é? Mas que Jorge é que eu sou? Eu sou aquele Jorge que no seu trabalho é seguro, mas que depois no relacionamento é inseguro. Sou o Jorge que é um esposo dedicado, mas que é um filho que por vezes não está presente. Sou o Jorge que é um pai amoroso, mas que pode ser um tio distante. Qual deles eu sou? Porque quem eu sou tem um monte de nuances. Como todos nós temos um monte de nuances. Às vezes sou mãe, às vezes sou pai, às vezes somos tios, às vezes fracasso numa área de uma definição minha. Isto para nos dizer que nós não conseguimos definir-nos em absoluto. Nós definimos-nos por um traço da nossa personalidade. E o problema é que pegamos nesse traço e o definimos como uma verdade. Muitas das vezes essa verdade não é a verdade certa. Há pessoas que se definem como o profissional X, porque foi para aquilo que viveram a vida toda. E quando o trabalho acaba, não sabem quem são. Há pessoas que, quando os filhos saíram de casa, perderam a sua identidade, porque viveram enquanto casal para a educação dos filhos. Quando eles saem, não se conhecem um ao outro e não sabem que mais são. Somos alguém que nos ligamos com quem estávamos. E quando essa pessoa desaparece, deixamos de ter identidade, porque assumimos a deles. Somos inúteis, porque nos abandonaram. Somos rejeitados, porque os meus pais não me planearam, mas eu estou aqui. Somos que achamos que não valemos nada, porque toda a vida nos julgaram, toda a vida nos humilharam, as palavras eram más. Sentimos que somos incapazes de receber amor, porque nunca fomos amados. Então também não podemos amar. Por vezes nós pegamos num acontecimento da nossa vida e definimos-nos a nós próprios por ele. Isso é um erro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que o diabo usa para nos afastar de Deus.
Ele pega nessa pequena mentira e tenta-nos definir. Isto ficou um bocado estranho. E tenta-nos definir. E o diabo aproveita um traço de quem nós somos para fazer disso uma verdade. E nós deixamos que ele repita isso vezes sem conta ao nosso cérebro. Repete, até que nós deixamos que se torne verdade. Mas não passa de mentiras. A Bíblia sabe que não passa de mentiras. Deus sabe que não passa de mentiras. Deus diz para enchermos a nossa mente de tudo o que é bom, de que são ações de graças. Diz para enchermos a nossa mente daquilo que Deus diz que nós somos, porque Deus, ali está um bocado, é o arquiteto do eu. É Deus quem te define. Foi Deus quem te criou. Foi Deus quem diz quem tu és. Ele decidiu que tu és obra-prima. E é Ele que tu tens que deixar que te molde. Só que nós temos uma coisa connosco. Nós não gostamos de mudança. E ficamos tão confortáveis naquilo que achamos que somos, que mesmo que seja mau, não queremos sair. Porque temos dificuldade em mudar. Porque a verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que diz quem nós somos. E o que Ele diz é verdade. Tudo o resto é do pai da mentira. E se alguém está ligado a Cristo, transformou-se numa nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Deixar Jesus habitar no nosso coração faz com que não sejamos mais escravos do nosso passado ou da nossa antiga identidade. Essa é que é a verdade. Mas é difícil mudar. Às vezes Deus tem que nos forçar a mudar de uma forma muito intensa. De uma forma que nós não gostamos. Então vamos para a Bíblia. Vamos falar de Abrão e Sarai. Bem, toda a gente sabe que já é tudo crentes. Para quem não sabe, Abrão e Sarai e Abraão e Sara são a mesma pessoa. Isto estava melhor. Aqui está direito. São a mesma pessoa. São a mesma pessoa física. Não são a mesma identidade. Abrão e Sarai é um casal imperfeito. Mas que Deus amou. Amou muito. Visitou muito. Falou pessoalmente até. Vejam só a sorte que eles tiveram. E Abrão e Sarai foram escolhidos por Deus. Então, quem era Abrão? Começamos pelo seu nome. O seu nome significa pai exaltado. Abraão era próspero, era influente e era poderoso. Era reconhecido dentro da sua comunidade. Vinha de uma linhagem de reconhecimento. Era descendente de Sem, filho de Noé. Ao mesmo tempo, não tinha descendentes. A sua esposa era estéril. Era inseguro. Vacilava. Usava meias verdades. E argumentava com Deus. E o seu principal foco era agradar as pessoas com quem estava. Então, porquê é que Deus escolheu Abrão? Porque Abrão era uma boa pessoa, mas tinha tudo estabelecido. Porquê é que Abrão queria Deus? Então, Deus escolheu Abrão porque Abrão reconheceu Deus como seu Senhor. Porque Abrão fez algo a pedido de Deus. Deus disse-lhe, sai da tua terra e vai para a terra que eu te vou mostrar. E ele sacrificou tudo. Que ele era próspero, ele era rico, ele tinha uma casa. Ele deixou tudo o que tinha e foi na direção que Deus lhe deu sem saber o seu destino. Deus deu-lhe só uma palavra e ele foi. Não precisou de mais nada. E pelo caminho ainda levantou vários altares até chegar ao caminho que Deus lhe deu. Então temos um homem que vivia numa terra com muitos deuses, reconhece este Deus como o Deus verdadeiro, obedece à sua ordem e demonstra gratidão no caminho para onde Deus lhe mostra. É um homem que podemos chamar de um bom homem. Um homem com estrutura. Mas estamos a falar de um homem que chegou a Canaã, houve fome em Canaã, sem conselho de Deus foi para o Egito. No Egito decidiu dizer que Sarai era sua meia-irmã. À conta disso, Deus levantou uma praga no Egito, prejudicou um monte de gente.
O faraó ficou tão assustado que lhe devolveu Sarai e ainda lhe pagou para ele ir embora. Foi tipo um resgate. Ok, podes levá-la, teu Deus é demasiado poderoso, está tudo bem. Então Deus ainda conseguiu transformar a desobediência e a mentira de Abraão em benefício para ele. Porque Deus tem um plano e não interessa o que a gente faça. Deus vai cumprir o plano dele. E foi isto que Deus fez com Abraão. Abraão, apesar de tudo, era justo. Defendeu Sodoma, Gomorra, ao argumentar com Deus, a dizer, Deus, se houver 10 justos, não vais poupar a cidade. Então, ele era justo também. E reconhecia o caráter de Deus. Salvou o seu sobrinho Ló, foi generoso com o mesmo, quando dividiram a terra, deixou-o escolher primeiro. Então, para mim, Abraão parece uma boa pessoa. Apesar de tudo, tem defeitos, parece uma boa pessoa. Parece-me alguém capaz de estar debaixo daquilo que é a missão de Deus. Tem os seus defeitos, mas como diríamos todos, quem não terá? Mas Abraão não vive sozinho. Desculpem, mulheres. Ele vive com Sarai. Não passa, Rodrigo. Passas aqui, por favor. Antes, por favor, Rodrigo. O outro antes. Isso. Deus vive com Sarai. Sarai quer dizer minha princesa. A esposa de Abraão. E esta princesa é definitivamente uma princesa. Ela, primeiro e acima de tudo, culpa Deus pela sua infertilidade. Eu trouxe os versículos que é para vocês que eu vou dizer coisas que ela não concorda. De Gênesis 16:2, ela diz, vê, o Senhor impediu-me de dar à luz filhos. Então ela culpa Deus por aquilo que ela não consegue fazer. Ela é insegura, é incrédula, é impulsiva e manipula Abraão. E Abraão deixa-se manipular. Sarai obrigou-o a tomar a sua escrava Agar, para que ela gerasse um filho que pudesse ser dela. Depois disso, todas as ações têm consequências. Ficou ressentida e pediu a Abraão para expulsar Agar e o seu filho, humilhando-a. Gênesis 16:6. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Deus pela segunda vez aparece a Abraão a dizer, para o próximo ano, por esta altura, terás um filho. E ela riu-se. Enfim, descredibilidade. Sarai era uma mulher centrada em si, que era ela quem dominava a casa, e levava Abraão a fazer o que era necessário. Isto distorceu a promessa de Deus. Estamos a falar de família, por isso é que eu estou a tocar neste assunto. Mulheres, Deus colocou-nos em submissão aos dois, homem e mulher, dos dois debaixo da mesma missão. A disputa pelo lar, ou a supremacia pelo lar, quando guiada pela emoção, dá em confusão. Ainda hoje, os descendentes de Ismael batalham com os descendentes de Isaac. Um ato de desobediência, criado na impulsividade de eu quero, porque eu preciso, criou uma batalha que ainda hoje perdura. O homem, a mulher é vossa companheira, não é vossa líder. Deus deu-te uma missão, cumpre-a. Senão as consequências poderão ser maiores do que tu poderás imaginar. Porque Deus cumpriu a promessa com Abraão. Porque ela mandou Ismael e Agar para morrer, mas Deus viu. Deus resgatou Ismael e Agar, porque Deus cumpre sempre o seu promessa. Deus disse que da semente de Abraão nasceriam muitas nações. E Ismael é da semente de Abraão. Deus cumpriu. Deus cumpre sempre. Independentemente do que a gente faça, Deus cumpre sempre. Isto é uma coisa para nós entendermos. Que a Bíblia, quando nos coloca em submissão, quer dizer que sou eu e a minha esposa contra ele, o adversário. Não sou eu contra ela. Porque no dia em que sou eu contra ela, é o diabo que está a ganhar na nossa casa. Por isso, submissão é estarem os dois na mesma equipa a lutar contra o mesmo inimigo. E esse é que é o caminho de um casal. E quando a discussão vai para tu és, lembrem-se que não é tu és ou ela é.
É nós somos unos contra esta adversidade. Esta é a lição que temos desta princesa que Deus vai resgatar. Todos os slides, como podem ver, têm ali aquelas 3 letras do alfabeto grego. Então Deus não muda, não interessa o que a gente faça. Deus é sempre o mesmo. Ele tem um projeto, ele tem um plano, ele vai cumpri-lo. Deus tirou Abraão e Sarai de Ur. Agora a missão de Deus é tirar Ur de Abraão e Sarai. E Deus vai mudar o nome de Abraão e Sarai. Deus derrama a sua graça sobre este casal e transforma a sua vida. A Abraão adiciona aquela letra do meio, rei. E a Sarai troca-lhe uma letra pelo rei. Rei, em hebraico, na tradição hebraica, representa a graça de Deus. Então Deus, uns milénios antes de Cristo, coloca a sua identidade, a sua graça e o seu poder em Abraão e Sara, que agora são novas identidades, novas criaturas. São seres não guiados pela sua vontade, mas pelo Espírito de Deus. Porque Deus fez questão de, no pormenor, no detalhe, de trocar uma só letra, colocar o que faltava a Abraão e a Sarai. Tudo o que está na Bíblia tem um propósito. A forma como isto foi escrito em hebraico antigo tem um propósito. Porque Deus quer demonstrar que a identidade muda quando Ele faz parte da nossa identidade. Então, e o que acontece é isto. Deus transforma Abraão de pai exaltado para um significado de pai de multidões. Ele é um homem de fé completa, obediência absoluta. Continua a ser íntegro e corajoso. Mas desta vez é o líder da sua família e é o exemplo para os seus filhos. Não se escondeu e não foge perante a adversidade. Abraão recebeu da identidade de Deus o que lhe faltava. Sarai, Deus tirou minha e colocou a sua identidade, a sua graça. Ela passa a chamar-se Sara. Ela passa de minha princesa para princesa de multidões. Sarai, estou há um bocado bati um bocadinho nas senhoras, peço desculpa, mas agora vou corrigir. Sarai recebe uma promessa que mais nenhuma mulher recebe na Bíblia, basicamente. Sarai é considerada mãe de reis, de gerações de líderes. Isto não é comum na Bíblia, nem em nenhum texto da Antiguidade. Deus eleva Sarai a um papel que está reservado aos homens. Lembram-se de ter dito da mesma missão? Abraão e Sara estão na mesma missão. São os líderes da próxima descendência. E Deus, ao dizer a Sara que dela descenderão reis, não é isso que costuma dizer, é de Abraão, é da linhagem de Abraão. Nós dizemos que é da linhagem de Abraão que saiu Davi, e é de Davi que saiu Jesus. Mas Deus diz a Sarai que é da sua linhagem que sairão reis. Então a maior transformação vem também daqueles que mais precisam. Eu estou a desviar-me um bocadinho, eu preciso dizer algo dentro deste género. Nós às vezes temos quase tudo. Abraão tinha quase tudo. Abraão tinha posses, Abraão tinha uma vida estável, Abraão tinha empregados, tinha criados. Chegou o momento, tinha filhos, não precisava de Deus. Na nossa vida de hoje em dia, quantas vezes ouvimos, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo o que preciso, não falta nada. Abraão não precisava de nada. Mas Abraão só foi completo, só foi total e só alcançou tudo o que Deus tinha para ele quando Deus fez parte da sua vida. Quantos de nós às vezes temos tudo e não conseguimos consertar aquilo que falta? O que é que será que falta aí? Será que andamos à procura de algo para nos preencher como quem somos e aquilo que falta é a identidade divina? É o Deus da nossa vida? Porque Sarai é aquilo que nós pregamos todos os dias.
estás quebrado, partido, longe, afastado, vem que Deus recebe-te. E é verdade. Não interessa onde estás, não interessa o que fizestes. Podes vir. Deus transforma-te. Sara é esse exemplo. Sara é esse exemplo. Mas os que são Abraão aqui, reconheçam que Deus é fundamental para cumprir o vosso plano. Abraão só foi o líder que tinha que ser quando aceitou Deus na sua vida de forma completa. Mas em Abraão ainda havia uns resquícios. Em Sara demonstra tanto a sua fé que quando Deus lhe diz: estás-te rica, eu te vou dar um filho, ela decide chamar ao seu filho Riso. Isaac significa riso. Foi uma forma de honrar a Deus. Nós temos esta fé, que Deus tem a capacidade de transformar vidas. Deus tem este amor total. Mas o amor está intimamente ligado ao sacrifício. A Bíblia diz 462 vezes amor, em duas formas diferentes. No Velho Testamento apenas, que nós achamos o Velho Testamento assim mais duro, tem 462 vezes dita a palavra amor. A primeira vez que amor aparece é em Gênesis 22:2. Antes disso nunca aparece a palavra amor na Bíblia. E a palavra amor aparece quando Deus diz: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus, na mesma frase, introduz amor e holocausto. Holocausto aqui, está ali ao lado, também tem rei. Porque o holocausto existe para agradar a Deus. São as ofertas de Deus. Em Apocalipse fala que o holocausto, as nossas orações, os nossos sacrifícios, os nossos jejuns, emanam de uma taça como incenso. E o holocausto é isso. É elevar a Deus. Essa é a tradução literal. Então, Deus pede, na mesma altura que fala de amor, sacrifício. É difícil. Para nós é difícil de entender. Para mim é difícil de entender. Era difícil de entender. Até que eu entendi uma coisa. Enquanto que Abraão procurava Isaac, Abraão levantou altares. Abraão foi obediente. Depois que Isaac nasce, nós deixamos de ver tantas referências a Abraão. E começamos a ver Abraão a distanciar-se da promessa outra vez. Deus prometeu-lhe que toda a terra era dele. 2 versículos antes, ele vende uma parte da terra que era dele ao rei Filisteu e vende-a durante 3 gerações. Então Abraão abdicou de parte da sua promessa, porque se calhar a sua confiança já não era igual. Então, neste holocausto que Deus pede, quem é que Deus estava a pedir? Deus estava a pedir Isaac? Não. Deus estava a pedir a Abraão. Porque Abraão ainda tinha Abrão dentro dele. E o que Deus pediu foi confiança absoluta em mim. Deus disse-lhe: vai e sacrifica o teu filho. Aqui, mais uma vez vou ressaltar o papel de Sarai. Não se ouve Sarai. Segundo a tradição hebraica, Sarai sabe e nada faz. Sarai aceita. Sarai confia. Sara confia a 100% no Deus que ela tanto duvidou. E nada diz, nada faz. Abrão não correu a esconder-se a ninguém. Não pediu a ninguém. Assumiu a sua responsabilidade. E ele próprio quebrou a lenha, e ele próprio preparou o burro, e ele próprio levou consigo 2 ajudantes para fazer o holocausto. Neste holocausto, ele sobe ao monte de Moriá. E eu vejo outra coisa. Não é só um teste a Abraão. Porque Abraão já tinha sido testado. Isaac não. Nem nunca tinha sido.
Isaac, teoricamente, nesta altura teria cerca de 16, 17 anos. Um rapaz de 16 anos ou 17 anos que vai a carregar a lenha para um sacrifício, conhece perfeitamente as tradições da sua casa, vai de livre e espontânea vontade, é atado de livre e espontânea vontade e eleita-se de livre e espontânea vontade para ser sacrifício a um Deus que é o Deus da sua casa, a fé de Isaac foi testada. E Isaac também passou. Porque eu depois não encontro nenhuma referência a um teste a Isaac. Ele faz o mesmo que o pai, por receio. Também mente acerca da sua esposa. Mas Isaac não passa por uma grande dificuldade a seguir. Porque Deus, no holocausto que pediu, obrigou Abraão a ser sacrificado, obrigou que Abraão se sobrepusesse e a obediência imperasse, e fez com que Isaac fosse provado e aprovado para ser continuidade da sua descendência. Porque Deus não faz nada ao acaso. E Deus abomina o sacrifício humano. Ele repete-o várias vezes na Bíblia. E Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por isso Deus nunca pediu a morte de Isaac. O que Deus pediu foi a morte do passado de Abraão. Foi isso que Deus pediu. Porque a nossa verdadeira identidade... Não foi abaixo. Nossa verdadeira identidade... Desculpem. A nossa verdadeira identidade começa quando nós sacrificamos o nosso passado a Deus. Eu acredito que Deus me mudou. Eu acredito que Deus me transformou. E acredito que a vocês também. E quem não conhece Jesus, se conhecer, Deus vai te mudar. Deus vai transformar-te. E Ele tem tanto, mas tanto para ti. A questão é, estás disposto a colocar naquele altar? Rodrigo, estás disposto a colocar naquele altar o teu passado? Estás disposto a colocar no Monte Moriá o que te arrasta atrás? Aquelas recordações dolorosas que te impedem de aceitar a graça? Aquelas recordações que só as paredes sabem, que dizem que tu não vales? Estás disposto a pegar nisso e a queimá-las em holocausto a Deus? Que só aí é que viverás novamente. E vou dizer mais acerca deste holocausto. Deus não deixa nada ao acaso. A primeira vez que passamos de amar para amor é em Deuteronômio, quando Deus fala sobre o seu amor pelo seu povo. Neste sacrifício de Abraão é o primeiro espelho de tudo o que Deus vai fazer para te salvar. O Monte Moriá só é chamado Monte Moriá 2 vezes na Bíblia. Esta e em Crônicas, quando se decide que é no Monte Moriá que se vai construir o templo de Deus. E o templo de Deus ficou onde? Em Jerusalém. Numa das montanhas de Monte Moriá. Podemos imaginar que Deus pediu o sacrifício de Isaac no mesmo sítio onde ele ia sacrificar o seu filho. A viagem demorou 3 dias. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Na altura do sacrifício, do holocausto, quando Isaac ia levantar a arma para sacrificar o seu filho, Abraão ia levantar a arma para sacrificar Isaac, o Senhor falou: não faças isso. Agora sei que tu não és mais Abraão. Agora sei quem tu és. Agora sei que tu és Abraão, pai da minha multidão, das minhas nações. Deus nunca quis Isaac. Deus quis mostrar-nos o seu Isaac. Porque quando ele pede para parar,
O que é que está nos arbustos? Um carneiro. Estranho, não é? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, não é? Mas Jesus foi sacrificado por nós com 33 anos. Era um homem. Deus não deu um cordeiro. Deu um carneiro. Deus já sabia que o seu filho ia ser crucificado enquanto adulto. Ia dar a sua vida por nós, adulto. E este episódio, que é um episódio de dor, que é incompreensível para alguns, como é que Deus pede o filho de alguém, é o episódio mais marcante da Bíblia, daquilo que Deus vai fazer por ti, por mim, por todos nós. Ele vai sacrificar o seu filho naquela cruz, no Monte Moriá, que agora se chama Jerusalém, para que nós possamos ter vida e salvação, para que nós possamos ter uma nova identidade. Nós possamos ter uma nova identidade. Jesus morreu no mesmo sítio. E Abraão continuou. Abraão foi sempre Abraão até ao fim da sua vida. Sarai morreu a seguir. Morreu como Sara. Morreu dona da sua promessa. Morreu cumprindo o seu papel. E recebendo tudo o que Deus tinha para lhe dar. Hoje quero-vos dizer uma coisa. Aquilo que vem atrás de mim, Halef Hei Beit Hei, é amor. Deus é aquilo, amor. A palavra amor tem 2 vezes graça. Nós recebemos graça 2 vezes. Uma, quando somos salvos, e a graça é real, e a graça vive em nós, porque Deus diz a Paulo que a minha graça te basta. Então a graça está aqui. E aquele rei é graça, é identidade divina. O Espírito está em nós. Deus não faz nada ao acaso. Ele escreveu amor com a sua identidade. Ele escreveu amar com a sua graça. Porque Ele te ama. Ele quer-te de volta. E Ele quer que venhas para casa. E Ele morreu na cruz por ti. É este o nosso Deus de amor, que escreveu 2 vezes graça. A primeira, como já disse, quando Ele morreu. A segunda é todos os dias. Porque todos os dias vamos falhar. Todos os dias vamos cair. Todos os dias vamos fazer algo que não devíamos. E todos os dias temos graça. Essa é a diferença de amor e amar. Porque amor é ser. Não interessa da condição. Amor é para sempre. E o amor de Deus é para sempre. Ele está à vossa espera. Eu convido-vos em casa, aqui, a fechar os olhos e a pensar. Pensar por mesmo, enquanto cajado canta. A pensar no que é que queremos trazer em holocausto a Deus. Do que é que querem sacrificar a Deus. Não sabem quem são? Deus sabe. Não sabem o que fazer? Deus sabe. Foram rejeitados? Deus ama-te. Não sabes para onde ir? Deus é o caminho. A vida parece madrasta? Deus está lá. Um dia Ele está lá. Todos os dias Ele está lá. Ele nunca vai deixar. Às vezes vemos pouco, mas Ele está lá. Vamos buscar essa recordação e coloquem-la aos pés da cruz. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória.
Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei do Rei, da vossa vida, da vossa identidade, do vosso destino. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será para sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, O vosso oleiro, poderoso nas batalhas. aquele que transforma um barro em obra de arte. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Todas as batalhas são dele. Poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. É este o vosso Deus, aquele que está lá para vos resgatar. Não interessa de onde vieram, não interessa a dor, o sofrimento, o medo. Tudo o que passou está em holocausto na cruz. Tudo o que passou é dele. Essa dor não existe mais. Esse medo não existe mais. Rejeição não existe mais. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu também sou teu. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu também sou teu. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu também sou teu. Esta é a maior verdade. Tu és de Deus. Tudo o que falámos até agora é para dizer que tu és de Deus. Mais do que isso, Deus é em ti. Se Deus é em ti, tudo está cativo a Ele. Por que é que cedes às mentiras de além? Deus é em ti. Por que é que cedes? Por que é que deixas que Ele fale ao teu ouvido? É Deus quem está em ti. A tua identidade é de Deus. Obra-prima, sacerdócio real, geração eleita, povo amado. Deus morreu por ti antes que valesses a pena. Sabes o que é que isto quer dizer? Que tu vales a pena. E nunca ninguém pode dizer o contrário. Não é o que passastes, não é o que fizestes, não são os erros que cometestes. É quem tu és. E tu és dele. E o caminho é aquele.
É a cruz. A porta está aberta. Sempre. Deus espera-te. É tão simples como dizer eu creio. É tão simples como dizer sim. E depois, queimar em holocausto tudo aquilo que ficou para trás. Todos sereis criaturas novas. Todos sereis feitos novos. Novos, brancos como a neve. É este o caminho da cruz. É estranho que alguém pague as nossas dívidas sem dar nada em troca. Mas foi isso que Deus fez. Abraão teve tudo. Não teve que fazer nada. Teve que sacrificar quem ele achava que era, para que Deus fizesse dele Abraão, o pai da fé, que é exaltado em Hebreus 11, pelas suas ações. As suas ações foram justificadas como fé. Por isso, a primeira graça é o crer. Crer em Jesus. A segunda graça é agir como Jesus. Amor aparece na Shema. E amor em grego aparece quando Jesus obriga, manda, é o seu mandamento, amar os outros como a ti próprio. Implica amar-te a ti mesmo primeiro. E depois amar os outros. Amar a ti mesmo é amar a Deus, porque Deus vive em ti. Então hoje quero terminar dizendo apenas isto. A cruz é o caminho para que uma identidade nova seja registada no céu e levada para a eternidade convosco.